Oi, gente, tudo bom com vocês? Tô aqui fazendo uma aula online. Já peço desculpas por não estar olhando para a câmera, porque eu não sou blogueirinha, não sou youtuber, não sei fazer essas coisas. Peço desculpas também pela qualidade da câmera, que tá triste, mas é o que temos para coronavírus. E vou tentar usar essa luzinha aqui que eu roubei da minha irmã para tentar falar um pouquinho melhor, mostrar, até porque eu uso bastante a lousa com vocês. E vamos tentar aqui continuar seguindo o baile, né? Não sei se vai ficar um vídeo bom, já é a terceira vez que eu tô começando a gravar isso aqui. Já nem sei se eu falei mais as coisas que eu falei no outro vídeo. Então, assim, tentativa número 3. E vamos lá, vou tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se vai. Acho que já tá indo. Ih, rapaz. Tá. Espero que minha cara esteja aparecendo ali. No outro tinha aparecido, mas não sei se vai ficar muito bom. Na aula passada, faz um tempinho já, a gente tinha começado a falar de ácidos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de bases e um pouquinho de sais. Talvez o barulho da chuva vai atrapalhar, mas tudo sob controle. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais de bases. Do ponto de vista prático do dia a dia, quais são as características de uma base? O sabor delas é adstringente, vou pegar até aqui a canetinha para marcar. Sabor adstringente. O que é isso? Sabe quando a gente morde uma banana verde que amarra a boca, amarra a língua, tem aquela coisa ruim na boca? Isso é o sabor adstringente, que vai prender a língua, vai amarrar a língua. Outra característica deixa vermelha uma solução de fenolftaleína. Eu tinha falado para vocês na aula de ácidos que existiam substâncias indicadoras de ácido e base, e uma dessas substâncias é a fenolftaleína. Se a gente tem uma solução alcoólica dela e coloca uma base, o que a gente vai observar? A mudança de cor vai ficar avermelhada, meio rosada, e aí sim a gente vai saber se é uma base ou um ácido. Bases neutralizam ácidos formando sal e água, que eu já tinha falado para vocês na aula de ácidos, que um ácido mais uma base forma um sal e água. Não sei se vai dar para ler, mas ácido mais base formando sal e água. Isso aí a gente tem sempre, sempre, sempre que tiver a junção de um ácido com uma base. Continuando, Arrhenius definiu que bases são compostos que, quando ocorre a minha dissociação iônica, eles vão liberar o ânion hidróxido ou oxidrila ou hidroxila, que é esse OH- aqui. Nossa, tá muito feio isso aqui, mas que vale a intenção. O OH- é o radical funcional das bases. Toda vez que a gente tiver dissociação de uma base, a gente vai perceber a presença aqui de um OH-. Então, exemplo, NaOH, dissociando, a gente tem Na+, e OH-. CaOH2, dissociação, Ca2+, mais 2OH-, porque a gente precisa manter. Lembra que tudo que a gente for balancear, a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai. Então, entraram 2 oxigênios, tem que sair 2 oxigênios. Entraram 2 hidrogênios, tem que sair 2 hidrogênios. A mesma coisa aqui embaixo. A LOH3. Entraram 3 oxigênios, tem que sair 3 oxigênios. E entraram 3 hidrogênios, tem que sair 3 hidrogênios. Carguinha do alumínio, do cálcio e do sódio. Então, ali em cima, eu tinha passado para vocês já a tabelinha de cátions e ânions, e espero que vocês estejam estudando 3 por dia. Agora, com o corona, vocês conseguem estudar até um pouquinho mais, porque vocês não podem sair de casa. Então,
Estudem, galerinha, por favor, pelo amor de Deus. Continuando. Classificação de bases de acordo com o número de hidroxilas. A gente pode classificar, tem 4 nominhos ali, muito, como fala, intuitivos da gente saber. Monobase, mono 1. Indicador da base é o OH-. Então, toda vez que tiver uma hidroxila, um OH- vai ser uma monobase. Monobase a gente pode chamar também de monoprótica, uma base monoprótica. Exemplinhos, NaOH, KOH, NH4OH. De base, ela vai ter duas hidroxilas. Então, tá aqui CaOH2, BaOH2 e FeOH2. Uma de base também pode ser chamada de uma base diprótica. Tem as tribases, que vão ter 3 hidroxilas, AlOH3, FeOH3, são exemplos. As tribases também podem ser chamadas de bases tripróticas. E, por fim, a gente tem as tetrabases, que tem 4 hidroxilas, que é, um exemplo aqui, PbOH4. Tetrabases também podem ser chamadas de bases tetrapróticas. Não vai existir nenhuma base com mais de 4 hidroxilas por molécula. Então, são só essas 4 definiçõezinhas de acordo com o número de hidroxilas na minha molécula. Quando eu quero classificar a minha base quanto à força, bases fortes são as bases que são compostas por elementos da família 1A e da família 2A, exceto o berílio e o magnésio, que aí vão ser bases fracas. Eu coloquei aqui para vocês, família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, família 1A. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. São esses elementos, só que as bases que são formadas pelo berílio e pelo magnésio não vão estar sendo classificadas como fortes. Elas vão estar junto ali com as fracas, que são todas as outras bases formadas por todos os outros elementos. Acho que fez um pouquinho de sentido, espero. Qualquer coisa, mandem dúvidas para mim depois no WhatsApp. Classificando bases de acordo com a solubilidade em água. Solubilidade em água. São solúveis as bases formadas por elementos da família 1A e o cátion NH4+. Então, todos os elementos pertencentes da família 1A e o NH4 que estiverem ligados a um OH são completamente solúveis em água. Elementos que pertencem à família 2A, exceto o berílio e o magnésio, que é o que está escrito aqui, são parcialmente solúveis. Então, todas as bases que forem formadas por cálcio, estrôncio, bário e rádio, vão ser parcialmente solúveis em água. E as demais, junto com o berílio e o magnésio, vão ser insolúveis em água. Formulação das bases. A gente já tinha falado lá nos ácidos que tem a regra do escorrega. Na base é a mesma coisa, a gente vai ter uma regra do escorrega aqui também. Uma base é formada por um radical positivo, ou seja, um metal ou o cátion NH4+, ligado a um radical negativo hidroxila, que é o OH-. A carga positiva do cátion é neutralizada pela carga negativa, e aí tem a regra geral da formulação das bases, que é o que eu falei para vocês, que é a regra do escorrega. A carguinha do cátion vai escorregar no pé do ânion, e a carguinha do ânion vai escorregar no pé do cátion. Porém, contudo, entretanto, quando é o número 1, a gente não indica nada. Então, aqui embaixo do B, a gente teria o número 1. Ficou muito feio, mas é o que temos para hoje, gente.
Então, o número 1 a gente não indica. Coloquei aqui para vocês, só para vocês verem que o número 1 aqui escorregou no pé do cátion. E o valorzinho, a carguinha do cátion vai escorregar no pé do ânion sem o sinalzinho de mais. Falando de nomes, bases, quando formam apenas quando um elemento vai formar apenas uma base, vai ser hidróxido de e o nome do elemento. Por exemplo, hidróxido de sódio, o Na. E quando o elemento forma duas bases, a gente vai ter um cátion, que a gente estudou lá naquela tabelinha de cátions e ânions que eu enviei para vocês, e aí vai ser hidróxido de o nome do cátion. Hidróxido e o nome do cátion. O cátion que tiver a maior carga vai ter o final ico, e o cátion que tiver a menor carga vai ter o final oso. Algumas bases importantes. A gente tem a primeira aqui, o NaOH, o hidróxido de sódio, ou a soda cáustica, que provavelmente o vestibular vai colocar soda cáustica para não dar muita dica para vocês, porque se tiver hidróxido de sódio, vocês já vão saber formular já dá a fórmula da nossa base. Então, eles vão falar para vocês a soda cáustica e vão perguntar uma aplicação. Soda cáustica é muito utilizada na fabricação de sabão e para desentupir pia. Às vezes vocês não vão saber, mas geralmente, quando eu era criança, a minha mãe, ela fazia muito sabão com hidróxido de sódio. E é um sabão muito bom. Continuando, o CaOH2 é o hidróxido de cálcio, só que eles nunca vão falar hidróxido de cálcio. Eles sempre vão colocar os outros nomes. A gente pode chamar o CaOH2 de cal apagada, cal hidratada ou ainda cal extinta. A solução de CaOH2 é chamada de água de cal. Então, toda vez que a gente tiver o CaOH2 em uma solução, a gente chama de água de cal. É uma suspensão aquosa de aparência leitosa obtida a partir do CaO, que é a cal virgem ou a cal viva. Cal virgem ou cal viva está representada aqui nesse cantinho. Então, cal virgem ou cal viva, juntamente com água, vai formar o CaOH2, que é a cal apagada, cal hidratada ou a cal extinta. Usada na caiação de paredes e muros, quando a gente vê que tem uma construção e a parede ela está completamente branca e você passa a mão na parede e tem aquela poeirinha branca, aquilo ali é uma parede que foi caiada. A gente faz isso para melhor impermeabilização e tudo mais da nossa parede. O hidróxido de cálcio também é usado na neutralização de solos ácidos e na fabricação de doces. Neutralização de solos ácidos. Se o meu solo está ácido, eu vou adicionar uma base, vai ocorrer uma reação de neutralização. E também é utilizado na fabricação de alguns docinhos. Continuando, outro exemplo, o hidróxido de magnésio, o MgOH2. Só que o vestibular nunca vai falar para vocês hidróxido de magnésio, ele vai falar leite de magnésia. É uma suspensão leitosa obtida a partir do MgO, parecido com o CaO que a gente tinha visto no slide anterior, utilizada como antiácido estomacal. A gente costuma ingerir o leite de magnésia quando a gente está com o estômago ruim, tendo, como fala, geralmente quando está em excesso o ácido clorídrico do nosso estômago. Então, a gente ingere o leite de magnésia, que ele vai neutralizar o ácido que estava lá. E o leite de magnésia era aplicado antigamente para impedir a ação dos ácidos que causam odores indesejáveis nas axilas. Por exemplo, tem um ácido que está ocorrendo, fazendo com que dê um mau cheiro. A gente adiciona uma base, de novo, os dois vão interagir um com o outro e vai neutralizar. E aí vai formar um sal e água. Aqui o exemplinho do que acontece no nosso estômago. HCl, quando ele está em excesso, a gente joga o leite de magnésia, vai formar um sal e água, ou seja, neutralizou o nosso estômago. Mais um exemplo, o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio.
Não tem outro nome que o vestibular vai querer fazer pegadinha com vocês. Ele é usado como antiácido estomacal também, no tipo Melanta Plus, Jalmax, Malox ou Pepsamar. Não é muito conhecido esses nomes, pelo menos para mim. Outro exemplinho, NH4OH, o hidróxido de amônio, também não tem outro nome para a gente ter alguma pegadinha em vestibular. O hidróxido de amônio está presente em produtos de limpeza do tipo Ajax. Eu acredito, espero que todo mundo tenha limpado a casa já, pelo menos uma vez na vida, e viu produtos do tipo Ajax, que o exemplo afirma que o hidróxido de amônio está presente. É uma base solúvel, volátil, fraca e instável. Então, a base nunca vai ficar no formato de NH4OH. Ela sempre vai se decompor em NH3 e água. Então, vai ficar, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. NH4OH. Desenhar com o mouse é muito difícil. Ela sempre vai se decompor em NH3 e água. Opa. Eu tinha falado também para vocês de um ácido que é muito instável, o ácido carbônico. Então, acontece a mesma coisa com o hidróxido de amônio. E terminamos por aqui. Vamos interromper o compartilhamento. Só um minutinho, galera. Vamos voltar por aqui. O que eu tive que falar de bases é isso. E eu vou ver como vai ficar esse vídeo. Espero que ajude vocês. Não sei se vai ficar melhor, não vai ficar bom. Talvez nos próximos a gente consiga melhorar um pouquinho. Vou melhorando a minha interação com a câmera, porque eu não consegui olhar para lá, eu fiquei olhando aqui para a tela do computador para conseguir explicar para vocês tudo certinho. E é isso. Espero que vocês gostem. Um beijo. Estudem muito. Fiquem em casa. E é isso, pessoal. Eu vou interromper aqui essa chamada. Muito obrigada por assistirem.